Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Então, dentro da matemática, o que nós sabemos? As letras, elas são usadas para representar números desconhecidos, ou valores desconhecidos, né? Para generalizar uma propriedade ou para uma fórmula de geometria, né? Dentro das expressões, elas representam, então, operações, né? E então a gente chama de expressões numéricas, certo? Então as letras que estão dentro de uma expressão algébrica, elas são chamadas de incógnitas, tá? Então qualquer exemplo que a gente possa usar, então nós temos aí uma incógnita, tá? É importante a gente entender isso, porque ela pode assumir qualquer valor. Então a definição de incógnita diz isso. Dependendo do valor que eu der pro x, pro y que eu tiver ali, então eu vou ter um valor numérico para aquela expressão, certo? Que a gente já vai ver também o que é o valor numérico, certo? Então vamos lá. Algumas propriedades que são importantes, algumas coisas para a gente relembrar. Então, todo número natural multiplicado por 1, ou toda parte literal, né? Todo número que a gente multiplicar, a letra que a gente multiplicar por 1 vai ser sempre ela mesma, né? Então, x vezes 1 é x, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de número, x representaria qualquer número. Então, se eu fizer 2 vezes 1, vai ser 2. 5 vezes 1, 5, né? Então, da mesma maneira que funciona para os números, vai funcionar quando a gente fala da expressão algébrica, quando a gente tiver uma letra para resolver a nossa expressão, certo? Continuando. Geralmente, a multiplicação ela não aparece, tá, pessoal? Então, quando a gente fala da multiplicação numa expressão algébrica, vocês nunca vão enxergar como 3 vezes x. Ela sempre vai estar lá como 3x, certo? Vocês já viram que a gente já estudou um conteúdo anterior, entre o 3 e o x tem sempre uma multiplicação. É importante a gente saber disso, mas ela não aparece quando a gente está falando de uma expressão algébrica. Nós é que temos que perceber que ali existe uma multiplicação, ela não está explícita, a gente não consegue ver a multiplicação, mas a gente sabe que ela existe ali, certo? Também existem vários tipos de expressões algébricas, tá? Então, pode ter com uma variável, pode ter com duas, sem nenhuma variável, tá? Então, olha só, nós temos, por exemplo, 4xy, certo? 4xy, ele tem duas variáveis, ou seja, eu tenho um valor de x e um valor para y, certo? Então, são duas variáveis nesse caso aqui. Um outro exemplo, 5a ao quadrado, bc ao quadrado. Tá? Nesse caso, quantas variáveis eu tenho? 1, 2, 3. Então, 3 variáveis nesse caso. Muito bem. E quando não aparece a variável, vamos ver. Por exemplo, 35. Não tem letras aqui, né? Não tem uma variável. Então, é uma expressão algébrica também, mas sem variável. Certo? Então, essas são as expressões algébricas, uma introdução para a gente entender o que é cada coisa. E agora, na sequência, a gente vai para o valor numérico.